Olá, galerinha do oitavo ano, bom dia! Estamos aqui mais uma vez para darmos início às nossas atividades, né? Vamos começar aí o bimestre falando sobre a linguagem figurada. O assunto está na apostila do terceiro bimestre, na página 25. Vamos começar falando um pouquinho aí sobre o assunto, mas antes a gente vai falar também aí sobre conotação, denotação ou linguagem conotativa ou denotativa, ainda falando sobre linguagem literária e não literária, que são assuntos que estão relacionados um com o outro. Para que a gente possa entender as figuras de linguagem, a gente precisa ter esse conhecimento de linguagem literária, não literária, sentido denotativo, sentido conotativo. Então vamos entender bem aí do que se trata o assunto. Vamos começar falando pela denotação, tá? Ou sentido denotativo, que é o sentido real das palavras, aquele que todas as pessoas conhecem e é igual para todos. Verifica-se a denotação quando as palavras são utilizadas sem intenções especiais ou sem sentidos secundários, ou seja, é aquela palavra empregada com sentido comum, com o sentido do dicionário. Então eu faço até essa relação de dicionário e denotação para a gente não esquecer. Se eu quero saber se a palavra está com sentido denotativo, né, ou pertence ali à área da denotação, é só eu ver se ela foi empregada com o sentido que eu encontro no dicionário, tá bom? Já a conotação ou sentido conotativo é justamente o contrário disso. É o emprego da palavra com o sentido figurado, né, que damos aí às nossas palavras quando a empregamos em um contexto. Então vai existir quando queremos dar valor expressivo ao que dizemos. As palavras usadas significam uma coisa diferente daquela que as pessoas sabem. Então será um significado aí secundário, né? Aquele significado da nossa imaginação. Então, quando a gente fala em sentido conotativo, a gente pensa em sentido figurado da palavra, ou seja, aquele que foge ao significado do dicionário. Tá bom, gente? Então, existe uma relação muito grande da denotação e da conotação com a expressão literária e não literária da linguagem. Então, quando eu falo expressão literária da linguagem, eu estou falando justamente da conotação, né, daquela palavra com sentido mais amplo, aquela palavra que vai ter um sentido além do comum, né? São palavras usadas aí de modo bem criativo. Então, aquela linguagem mais rica, mais expressiva, própria da literatura. Então, a gente chama aí de linguagem literária. A linguagem não literária vai justamente ser aquela linguagem denotativa ou a denotação, que é aquela linguagem que vimos que está relacionada ao dicionário, ou seja, aquela palavra com uma significação mais restrita, né? Não tem aí um emprego mais amplo do seu significado, aquela linguagem mais comum mesmo, tá? Então, quando eu falo de linguagem literária, eu estou falando de linguagem conotativa ou do sentido conotativo da palavra. Quando eu falo de uma linguagem não literária, eu estou me referindo à denotação ou à linguagem denotativa, que é aquele significado que a gente encontra no dicionário em relação às palavras. Ok, gente? Então, aqui eu trago para vocês alguns exemplos de conotação, para que vocês possam entender bem essa criatividade, né, esse sentido mais amplo da palavra. Então, aqui nós temos, aquele homem é um cara de pau. Então, quando a gente fala cara de pau, né, nesse caso aqui, a gente não está usando o sentido do dicionário. Porque se você for pegar cara de pau no dicionário, você teria aí um rosto feito de madeira. E aqui a ideia não é essa, né? O que a gente quer passar aqui? Que essa pessoa se não tem vergonha de fazer algo ou alguma coisa do gênero, tá? Aqui, ó, mais um caso de conotação. Mariana foi uma mão na roda, ajudando-me com os relatórios. Então, a gente não está falando do sentido real da palavra, colocar a mão em uma roda, e sim da importância que a Mariana teve naquele momento em ajudar alguém. Tá bom, gente? Então, eu espero que esteja ficando claro para vocês aí o que é sentido conotativo e o que é sentido denotativo.
O sentido denotativo, lembrando, é o sentido do dicionário, aquele sentido não literário. Já o sentido conotativo é justamente o sentido literário, aquele sentido mais amplo que a gente dá para a palavra aí dentro de um contexto, tá bom? Então, temos aqui mais um caso. O rei Pelé vai pendurar as chuteiras. E aqui a gente não está falando necessariamente dele pendurar a chuteira em um determinado lugar, mas sim de se aposentar. Então aqui nós temos também um sentido conotativo, né, que é um sentido mais amplo, um sentido figurado da palavra, tá bom? Então aqui, mais um caso. Fui ao consultório do dentista e tomei um chá de cadeira. Então a gente não usa uma cadeira para fazer um chá, mas aqui o que está querendo ser passado para o leitor? Que a pessoa esperou muito para ser atendido, né? Então aqui mais um caso de conotação ou sentido conotativo ou até mesmo uma linguagem literária, que como eu falei para vocês lá no início, estão relacionadas, estão correlacionadas, melhor dizendo. Tá bom, gente? Então, olha mais um caso. Esse mês estou com a corda no pescoço. Então, aqui é o sentido literário ou sentido não literário? Então, aqui é o sentido literário, o sentido conotativo. O que quer dizer aqui? Que a pessoa está com pouco dinheiro, né? Que a pessoa está ali um pouco enrolada financeiramente, ok? Então, agora, eu tenho certeza que vocês já sabem a diferença do sentido conotativo para o sentido denotativo. Agora vamos entrar nas figuras de linguagem. Claro que aqui a gente vai ver algumas, porque existem muitas figuras de linguagem e a gente vai vendo aí aos poucos, tá? Então, o que são figuras de linguagem? São recursos usados pelo falante para realçar sua mensagem, podendo dar a mesma força, colorido, ênfase, beleza, e vai depender do objetivo, né, do escritor ao utilizar uma figura de linguagem. Mas cada uma delas vão ter aí um objetivo específico. Então vamos ver algumas. Vamos começar pela antíntese. A antíntese é uma figura de linguagem que nos passa ideias opostas. Olha aqui, ó. A antítese é a figura de linguagem que consiste no uso de palavras ou ideias de sentido contrário. Então, quando eu falo a guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Então, vocês observem aí que existe uma ideia contrária, né, em todo o contexto. A gente não está falando a guerra não leva a nada, devemos buscar a paz. Então, paz e guerra fazendo aí um contraste entre si. Nesse caso, nós temos uma antíntese, né, entre a palavra guerra e a palavra paz, que significam aí, né, que nos passam sentidos contrários, tá bom? A palavra nasce-me, fere-me, mata-me, ressuscita-me. Aqui a gente tem um trechinho no poema do Carlos Drummond de Andrade, né? E a gente aqui também tem uma antíntese, porque quando eu falo a palavra nasce-me, fere-me, mata-me e ressuscita-me, a gente tem ali o nasce, né? E o mata, que tem sentido contrário, e o fere-se com o ressuscita-se, que também, né? O ferir aí pode levar à morte e o ressuscitar significa a vida. Então aqui a gente também tem uma antíntese empregada nessa estrofe, tá bom, gente? Então, relembrando, antíntese é aquela figura de linguagem em que vai nos dar ideia oposta. A gente vai ter ali palavras empregadas que vão dar sentido oposto a uma outra, tá? Vão se contradizer ali dentro do contexto, ok? Já o eufemismo, ele vai suavizar a informação, ele vai suavizar a expressão, né? Olha o exemplo. Ele não é muito sábio. Isso para não dizer que a pessoa é burra, que a pessoa não entende, não consegue aprender, né? Que é uma coisa que eu já não acho também muito legal. Acho que todo mundo consegue aprender dentro dos seus limites. Mas o eufemismo, ele tem esse objetivo de suavizar a informação. A gente usa muito eufemismo quando a gente quer falar sobre a morte, por exemplo, né? Então, consiste no emprego de palavras ou expressões suaves no lugar de expressões rudes, desagradáveis, chocantes. Então, olha aqui o exemplo. Passou desta para melhor, como eu falei para vocês, né? Ou seja,
referindo-se a uma pessoa que morreu, né? Não é dado ao trabalho, ou seja, referindo-se aí a uma pessoa um pouco preguiçosa, né? Ou seja, a pessoa não é dada ao trabalho, não gosta muito de trabalhar, tá? Então, o eufemismo é aquela figura de linguagem que vai suavizar a informação que se quer passar, tá bom, gente? E a hipérbole é justamente o contrário do eufemismo, é o exagero da informação, né? Vive nadando em dinheiro. Isso significa o quê? Que a pessoa tem muito dinheiro, mas não a ponto de nadar. Porém, esse exagero, ele foi utilizado justamente para dar ênfase aí à informação da pessoa ter bastante dinheiro no caso, tá bom? Então, olha aqui, ó, consiste no exagero de uma ideia para conseguir maior expressividade, para enfatizar alguma situação. Então, olha aqui alguns outros casos, né? Ela chorou rios de lágrimas, ou seja, ela não chorou um rio de lágrimas, porém, aqui a ideia é exagerar para dizer que a pessoa chorou muito, né? Então, estou morrendo de sede. Mesma coisa, que a pessoa não está morrendo propriamente dito de sede. Mas a ideia aqui é exagerar para quê? Para dizer que a pessoa está com muita sede, tá? E olha o terceiro caso. Há séculos que te espero. Ou seja, você não está ali esperando há séculos, mas você está esperando há muito tempo. Então, o exagero aí é justamente para enfatizar, para exagerar a informação que se quer passar, tá bom? Agora vamos falar sobre a metáfora. A metáfora é um sentido figurado que vai fazer a relação entre dois elementos que têm uma mesma característica para passar uma informação. Então, olha aqui, ó, ela é um anjo. Então, existe aí uma relação, uma comparação entre uma pessoa, né, representada aí pelo ela, e o anjo, querendo aí fazer uma relação entre a pessoa com uma característica de bondosa, de meiga, enfim. Então, olha aqui, ó, a metáfora, né, é o emprego de palavras ou expressões com sentido figurado. É uma espécie de comparação nascida da relação de semelhança ou característica comum entre os dois seres ou fatos relacionados no contexto. Então, olha aqui, ó, ele tem músculos de aço. Isso significa, essa relação, essa metáfora entre músculo e aço é para dizer o quê? Que essa pessoa é forte, né? Que tem músculos, que é bem musculoso, enfim, que tem aí força nos braços. Temos um outro caso, ó, aquele homem é um leão. Então, existe uma metáfora aqui, fazendo uma relação do homem com o leão, provavelmente para passar o quê? Que esse homem é um homem forte, é um homem vigoroso, é um homem que batalha, né? Batalhador. E aqui um terceiro caso, ó, ela é uma flor. Então, aqui nessa metáfora, o que a gente quer dizer é que a pessoa é uma pessoa bondosa, é uma pessoa carismática, uma pessoa que todo mundo gosta. Tá bom, gente? Então, a metáfora é aquela figura de linguagem que vai fazer a relação entre dois elementos a partir de características que existam entre os dois, ok? E a metonímia? Então, a metonímia também é uma relação, mas vamos entender aí bem para não confundir, né? Olha aqui, temos já um exemplo de cara, ó. Ele gosta de ler Agatha Christie. Então, na verdade, a pessoa não lê Agatha Christie, sim o livro que a Agatha Christie escreveu. Então, aqui houve uma troca, né? No lugar do livro foi colocado o nome do autor, da autora no caso. Então, aqui, ó, o que é metonímia? É o emprego de uma palavra por outra, então é uma substituição, né, gente? Baseando-se numa relação constante entre as duas. Olha aqui alguns outros exemplos. Não tinha teto em que se abrigasse. Então, aqui no caso, a palavra teto, ela está no lugar da palavra casa, né? Então, houve uma substituição. Então, nesse caso, temos uma metonímia, tá? Mais um exemplo. Ele comeu uma caixa de chocolate. Então, a gente não come a caixa, e sim o que está dentro da caixa, que são os chocolates. Então, aqui a gente também tem uma metonímia, né? Então, mais uma. Pão para quem tem fome. Então, o pão aí foi colocado no lugar de alimento, né? Ou seja, alimento para quem tem fome. Quem tem fome quer se alimentar. Então, aqui a palavra pão foi colocado aí no lugar de alimento, ok? Então, houve uma substituição. Tá bom, gente?
Então, a metonímia é quando a gente faz essa substituição, a gente utiliza uma palavra no lugar de uma outra, mas existindo aí uma correlação direta entre essas palavras, né? A que foi utilizada e a que foi substituída, tá bom? Então, a gente vai ficar por aqui. Existem muitas outras figuras de linguagem, mas vamos começar aos pouquinhos, vamos ficar somente com essas. Acredito que vocês tenham entendido bem. Vamos às atividades. Muito importante exercitar esse tipo de assunto para que a gente possa ir entendendo, ir memorizando e sabendo aí fazer as interpretações adequadas. Tá bom, gente? Vou colocar as páginas do exercício no grupo e qualquer coisa já sabem. Mandem mensagem no particular, eu vou tirando algumas dúvidas que ainda possam ter ficado, tá bom? Beijo, vamos às atividades.